Bem-vindos ao coração do sertão sergipano, uma terra de belezas únicas, histórias fascinantes e um dos cenários mais impressionantes do Brasil, os Canyons do Xingó. Viajar com minha Fiorino Motorhome é uma experiência de liberdade e conexão com a natureza. E hoje eu te convido a explorar comigo essa terra cheia de encantos e cultura. Prepare-se para conhecer as histórias, os sabores e as paisagens de um lugar que é puro Brasil. Essa é a minha aventura no sertão sergipano. Vamos juntos? Em nossa viagem pelo sertão sergipano, começamos pela região da Serra de Itabaiana, onde visitamos o fascinante Parque dos Falcões. Esse parque é um verdadeiro santuário dedicado ao resgate, tratamento e recuperação de aves que, por diversos motivos, foram retiradas de seus habitats naturais. Muitas dessas aves chegaram ao local após sofrerem maus tratos, acidentes ou serem vítimas de tráfico ilegal. Ali, elas recebem cuidados especializados, incluindo tratamentos médicos, alimentação adequada e um ambiente seguro para se reabilitarem. Algumas dessas aves, infelizmente, não têm condições de retornarem à natureza devido a sequelas permanentes ou à impossibilidade de readaptação ao meio selvagem. No entanto, aquelas que conseguem se recuperar plenamente são devolvidas aos seus habitats naturais, contribuindo para a preservação das espécies e o equilíbrio ambiental. Além disso, o parque desempenha um papel fundamental na conscientização do público sobre a importância da conservação da fauna e o combate a práticas ilegais que ameaçam a vida silvestre. Tô filmando. Menina. Lá tem uma lanchonetezinha lá na frente. Qual o nome? Tem nome? É Sara. Sara? Que linda. Sara. Aí quando você estiver aí, ela vai baixar a cabeça e vai coçar o dia todo. Na tinha preta. Aí. Ai, pronto, vai ficar o dia inteiro aí, ó. Vai dar, tá bom, né? Aproveitamos que fomos conhecer o Parque dos Falcões e paramos aqui, bem pertinho, em Itabaiana. É uma cidade imensa. Estou caminhando aqui pela praça principal, onde tem a igreja matriz. Itabaiana é a terceira maior cidade do estado de Sergipe e é a maior cidade do interior do estado. Hoje estamos atravessando todo o sertão de Sergipe
para ir no lugar, um dos lugares mais incríveis aqui do estado, que se chama os Canyons de Xingó. Já dirigimos por mais ou menos 1h30 e paramos aqui em Ribeirópolis para tomar um caldo de cana e já vamos continuar a viagem. Chegamos em Canindé de São Francisco e é aqui que nós vamos encontrar o Canyon do Xingó. E aqui também aconteceu o que, Marcela? Foi aqui perto de Lampião, você falou? Isso. Que teve a emboscada que matou Lampião e Maria Bonita. Eu já conheci amanhã, né? Então, a nossa intenção é amanhã daí conhecer esse lugar que aconteceu a emboscada, né, que mataram o Lampião e Maria Bonita. Hoje nós vamos conhecer esse Canyon, né, do Xingó. E o calor aqui é bem de sertão mesmo, viu? É um calor da peste. Aqui estamos passando pela usina hidrelétrica de Xingó. Chegamos aqui onde se pega o passeio, né, para ver os canyons do Xingó. E é meio que um porto, que tem um restaurante que a gente já comeu aqui também. E o passeio de catamarã custa R$ 175 por pessoa, mas ele funciona só até às 11h30 da manhã. E como agora já são quase 3 da tarde, a gente teve que pagar um barco, uma voadeira, e só vai nós dois. Isso está custando R$ 525 essa voadeira. Achei super caro. E vai ser apenas 2 horas de passeio, porque diz eles que só é até às 5 da tarde que pode fazer o passeio. Em cima na gruta, ó, tem a imagem de São Francisco de Assis.
paramos numa plataforma que fica aqui flutuando no meio dos canyons pra gente tomar um banho no rio aqui. Já estamos nadando no meio do canyon. Vamos continuar navegando pelos canyons um pouco mais. E agora estamos aqui com o Gustavo, ó. Vai remar a gente. Vamos lá para a Gruta do Talhado, que é a mais procurada do sertão alagoano, município de Delmiro Gouveia, Alagoas. Todos bem-vindos à gruta. Aqui é a Grutinha do Talhado, a gruta mais procurada do sertão alagoano, município de Delmiro Gouveia, Alagoas. E ele estava explicando pra gente que quando a gente saiu de lá do começo do passeio era Sergipe, mas agora aqui já é Alagoas, né? E a gente vai começar um tour aqui, ele vai remar a gente por esses paredões aqui, tem uma gruta que já tô vendo que é incrível. Devido à hidrelétrica de Xingó, que é a última hidrelétrica do complexo Xingó, que proporcionou esse passeio para a gente. Devido à hidrelétrica, criou 120 metros acima do nível do rio, alagando a parte aqui dos cânions, que é conhecido como Riacho do Talhado, proporcionando esse incrível passeio que nós temos hoje. O quinto maior cânion do mundo e o segundo navegável. Essas imagens são as pessoas que traz pagar alguma promessas, aí traz e coloca aqui, traz uma cola e a gente consegue estabilizar elas aqui. Mas infelizmente com o passar do tempo a cola se solta e elas caem na água. Quando a gente consegue encontrar, resgatar, a gente volta para botar no mesmo lugar. Só assim se torna um ponto atrativo para outras pessoas também tirarem fotos. Muitos morcegos por aqui também. Cara, é uma calma, uma tranquilidade muito boa. E o Gustavo tava falando pra gente que na verdade esse lugar aqui fica lotado de gente e barcos, mas no meio-dia até umas 2 da tarde, né? Mas agora a gente veio na hora certa, porque não tem ninguém, é o fim de tarde, né?
Pedra do Equilíbrio. Bem ali temos uma formação rochosa muito interessante e é chamada de Pedra do Equilíbrio. Dá pra saber por quê, né? Parece até que foi colocado ali com a mão, né? Agora, saindo do Cânion do Xingó, a gente está dirigindo em direção a Piranhas, que é no estado do Alagoas. É lá que a gente vai dormir hoje à noite. Tem que parar o carro no meio da estrada para contemplar esse pôr do sol, que tá incrível. Todo dia é um pôr do sol mais lindo que o outro, cara. E aqui chegamos em Piranhas. Piranhas não é mais Sergipe. Agora estamos no estado de Alagoas, mas é bem próximo da divisa. Do outro lado do rio é Sergipe. Agora estamos subindo uma escadaria aqui. Que vai dar onde, Marcelo? Vai dar pra ver Piranhas de cima. É. Eu acho que já foi o pôr do sol, mas de qualquer maneira vamos continuar subindo pra ver. Dá pra ver a cidade assim de lá de cima. E ver de uma maneira geral, né? Chegamos no topo desse morro. Foi uma escadaria até que grande, mas a vista daqui de cima é incrível. Dá pra ver lá do outro lado, ó. Tem um outro mirante lá. Uau! Olha essa vista. Valeu a subida. Valeu a subida. Eu vou te dizer que cada dia que eu passo no Nordeste, mais eu aprecio os pôr do sol. E esse incrível rio aqui, sobre esse pôr do sol, esse é o Rio São Francisco. Maravilhoso e encantador Rio São Francisco. Bem aqui em cima tem uma homenagem ao Rio São Francisco, de 500 anos do descobrimento do Rio São Francisco. Eu e Marcelo, a gente estava andando aqui para comprar água numa mercearia e a gente entrou nessa sorveteria aqui, que é a Sorveteria Velho Chico. E olha que legal, eles assistem meu vídeo, acompanham o canal, seu Manuel e a Dalva. Manuel e a Dalva. O melhor sorvete de rapadura aqui de Alagoas. Estamos aqui provando sorvete e delicioso. Então, a gente ia pegar um camping aqui
em Piranhas. E a gente ligou pro camping e o camping tá lotado, não tem mais vaga. E é o único camping da cidade. E aí pensamos uma pousada talvez. E aí, por que não dormir na Fioretta, com a Fioretta estacionada na frente do Rio São Francisco? É isso mesmo. Um lugar que parece ser bem seguro. Tem um outro motorhome bem ali, ó. E a gente vai dormir aqui mesmo. Aí o problema mesmo era o banho, né? Porque no camping tem banheiro para tomar banho, mas aqui não. Mas ali temos o rio para tomar banho. E pelo jeito nós vamos tomar banho junto com os patos. Então, vamos tomar um banho agora no rio. Cada uma que eu meto você, hein, Marcelo? Tô animada, meu primeiro banho de rio. Não, não é o primeiro banho de rio, mas primeiro Banho de shampoo. banho de shampoo e sabonete no rio. Tô filmando. Tem que comprovar. É sabonete natural. Tá pronto pro soninho na Fioretta? Muito boa a água, já tomei meu banho. Agora falta você, Marcelo. Ao som dos sapos. Tá boa a água? Não, não. Tá friazinha, mas tá bom. Tá fria, mas pro calor que tá fazendo tá ótimo, né? Os patos estão ali assistindo a gente, né? Eles devem estar pensando, o que esses dois estão fazendo no nosso rio? A essa hora, né? Marcela passando shampoo agora, lavando o cabelo. Passou condicionador? Passar ainda, banho completo. Pronto, banho tomado, estamos cheirosinhos. Agora o que nos resta é ir pro barzinho ali, tomar uma cervejinha. E o que a gente economizou da hospedagem, vamos gastar em cerveja agora. Estamos arrumadinhos e cheirosos, pronto para ir pro barzinho agora. Acabamos de acordar e olha, passamos muito calor e tinha pernilongos. Mas o que vale mesmo é acordar com essa vista linda do velho Chico. E ainda tomar um banho de rio antes de qualquer outra coisa. Vontade de cair no rio. Exatamente, com esse calor agora é só correr pro rio. Hora do banho matinal. Como é lindo esse rio. Eu não imaginava que o Rio São Francisco era tão transparente a água nessa região, né? Pessoal indo fazer os passeios de barco ali pelo Rio São Francisco. Agora vamos tomar um café da manhã. Nós não vamos cozinhar na Fioretta porque a gente vai tomar um café da manhã em algum lugar para poder usar o banheiro do lugar, entendeu?
porque a gente não acha nenhum lugar aberto aqui para tomar café da manhã. A cidade inteira está fechada ainda, e já são tipo quase 9h30 da manhã, tudo fechado. Uma pessoa nos deu a informação que tem uma casinha ali, ó, que serve café da manhã, que é do lado aqui da sorveteria Velho Chico, do seu Manuel. Aí, ó, cuscuz com ovo e o cafezinho. Estamos cruzando a ponte em cima do Rio São Francisco e voltando para o Sergipe agora. Agora pegamos uma estrada de terra aqui que entramos no sertão mesmo. O calor de lascar. Com o mapa, serão 16 quilômetros nessa estrada de terra até a gente chegar no ponto em que mataram o Lampião e Maria Bonita. A gente está tentando chegar lá por terra, né? Porque normalmente as pessoas fazem esse trajeto pelo Rio São Francisco. E a gente está querendo fazer de uma maneira diferente, de carro. Porque se fosse fazer de barco, teria que pegar o barco lá em Piranhas, né? Onde a gente estava antes. Mas a gente quer chegar aqui pelo lado do Sergipe. Cara, tá ficando sinistra essa estrada, meu, muito esburacada, muito acidentada, mas a Fioretta já passou por piores, né? Aí não sabemos se a única maneira de entrar lá seria daí pelo passeio de barco, e eles não deixam entrar pela estrada. Mas de qualquer maneira a gente chegou até um ponto aqui que está bem perto do Rio São Francisco. E a gente estacionou a Fioretta e vai continuar andando, porque aqui o resto da estrada ficou muito, muito ruim mesmo. E aí é 1,5 km mais ou menos aqui descendo até o rio. E a gente vai chegar lá porque parece que tem um restaurante lá. E a gente vai comer e tomar um banho de rio. O lugar aqui é realmente muito lindo. E já almoçamos um peixe aqui com essa linda vista maravilhosa do Rio São Francisco.
E agora daqui desse restaurante a gente conseguiu um guia para nos levar até o meio do sertão, lá onde o Lampião e Maria Bonita morreu. Pode ter sido um caminho usado pelo bando. Não existia trilhas na época. A vegetação ela era extremamente fechada e eles usavam roupas adequadas para entrar nela, que era o gibão de couro. Hoje em dia ainda é utilizado o vaqueiro na pega de boi no mato. Era uma forma de se proteger dos galhos e dos espinhos da caatinga. Lampião foi considerado um dos maiores estrategistas. O mesmo criou uma ideia onde ele mandou criar sandálias de forma ao contrário. A parte de baixo ele mandava inverter, colando a frente para trás. Quando a polícia passava e achava que eles estavam indo, eles já estavam voltando, né? Curupira do sertão. Então, não existe uma trilha exata, mas a gente acredita que pela estratégia, a pedra e a água não deixavam vestígio nenhum. E o córrego ele nos leva até o local do massacre. Então, mais uma razão para acreditarmos que chegou a ser um caminho usado por eles. Maria Bonita, ela foi ferida com um tiro no ombro e o outro próximo à virilha. Ela ficou lúcida, mas não conseguiu correr. Presenciou os tiros, que duraram cerca de 10 a 15 minutos. E no término dos tiros, eles decapitaram ela ainda viva, a polícia. Coitado. Todas as cabeças tinham que ser levadas para provar que matou o rei do cangaço. O governo da Bahia, Pernambuco e Alagoas premiou elas com um valor de 50 mil contos de réis. Eles cercam o Poço Tamanduá, o centro da grota e as laterais. Eram 35 cangaceiros, 24 conseguiu escapar. Lampião, Maria Bonita e mais 9 tombam lá. E as cabeças são levadas até Piranhas, dentro de lata com querosene e cal para serem conservadas. Foram expostas na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a prefeitura de Piranhas. Elas ficam expostas lá e vão passando por diversos lugares. O cangaço, ele não começou com Lampião, não terminou com Lampião. Foi conhecido como banditismo social. Ele é do século XVIII a XIX e iniciou com sertanejos revoltados com coronelismo. Eles tomaram, foi aquela regra de olho por olho, dente por dente, porque como não existia justiça, eles decidiram fazer ela com as próprias mãos. Lampião entrou em 1920. Ele entra para fazer justiça à morte do pai dele, que foi assassinado por um chefe de polícia alagoana, a mando do coronel José Saturnino, pernambucano, vizinho deles lá em Serra Talhada. Aqui nós temos a placa que representa Lampião Maria Bonita e mais 9 cangaceiros que tombaram aqui. E Lampião e o seu bando não tiveram chance de reagir. Quando a polícia chegou à noite, cercaram o Poço do Tamanduá, o Abidom, o centro da grota, o tenente, esse lado o aspirante e esse lado o sargento Aniceto Rodrigues.